Boa tarde a todos. Às 14 horas e 5 minutos, hoje, 15 de junho do ano 2020, eu declaro aberta a 50ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há, aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas, eu reitero aqui a comunicação de que na tarde de amanhã, terça-feira, teremos mais uma tarde eleitoral, esta com a participação do juiz José Dantas de Paiva como mediador e debatedores, os juízes eleitorais titular, doutor Ricardo Tinoco, e suplente, doutor Glauber Alves, que irão debater o debate democrático em tempos de crise. Então, amanhã à tarde, às 17 horas, doutor Ricardo Tinoco, doutor Glauber Alves e a mediação do querido amigo José Dantas de Paiva. E na sequência, no dia 23 de junho, nós já temos aqui a programação de mais uma tarde eleitoral, esta com a mediação da jornalista Ana Ruth e debatedores, a amiga Virginia Celli, nossa assessora de comunicação, e juntamente com o advogado Vladimir Capistrano, ex-juiz eleitoral, que irão debater eleições 2020 e mídia, democracia, liberdade de expressão e desinformação. Então, anotem aí para o dia 23 de junho, às 17 horas, mais uma tarde eleitoral, esta com a participação do Dr. Vladimir Capistrano, Virginia Celli e a mediação da jornalista Ana Ruth Dantas, ela que brilhantemente assessora a comunicação lá da Justiça Federal. Então, estão todos aí lembrados para nos prestigiar na terça, que é amanhã, e na próxima 23, véspera de São João. Desembargador Cornélio Alves, comunicações, indicações e propostas. Boa tarde a todos. Não tenho nenhuma não, senhor presidente. Doutor Carlos Wagner, comunicações, indicações e propostas. Não tenho nenhuma, senhor presidente, a não ser cumprimentar a todos os presentes, inclusive aos que nos assistem pelo canal do YouTube do TRN. Doutor Ricardo Tinoco, de Góis. Sem comunicações, senhor presidente. Boa tarde a todos. Doutor Geraldo Mota. Está sem som, Geraldo. Boa tarde a todos, senhor presidente. Também parabenizar a doutor José Dantas de Paiva, que irá participar desse evento importantíssimo. E gostaria somente de informar que foi apresentada uma pesquisa, foi feita a solicitação de dados para uma pesquisa que é do Centro de Estudos de Opinião Pública, CESOP, e que foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral, e a pesquisa é sobre a qualidade da democracia no Brasil, representação política, partidos e sistemas de integridade. Eu creio que esse debate ele será bem útil também para responder a essa pesquisa extremamente interessante para a democracia no Brasil. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Geraldo. Doutora Adriana Magalhães, comunicações, indicações e propostas. Boa tarde a todos. Não tenho qualquer comunicação ou proposição, senhor presidente. Obrigada. Doutora Adriana. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, igualmente também sem nenhuma proposição ou comunicação. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Fernando, que todos sabem, desde o início aqui, registrou
para todos que está aí num período de quarentena mais rigoroso, foi contaminado com a Covid e, graças a Deus, está superando. Não é isso, doutor Fernando? Isso mesmo. Na próxima sessão eu trago aquela plaquinha que o pessoal usa. Eu me curei da Covid, né? Graças a Deus. Se Deus quiser. Doutora Caroline Maciel. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, sem comunicações e proposições. Obrigado, doutora Caroline. Vamos, então, ao início dos julgamentos. E o primeiro processo da pauta é o processo autuado como petição de número 600.002/53, o ano 2020. O relator é o desembargador Cornélio Alves, peticionante José Ivonaldo de Araújo, advogado doutor Anselmo Cortez. Está em mesa, desembargador Cornélio? Está sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de uma petição apresentada por José Ivonaldo de Araújo, objetivando a regularização de suas contas referentes às eleições de 2018, as quais foram julgadas como não prestáveis por este regional nos autos da prestação de contas 060-1298-84-2018. Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela regularização das contas eleitorais. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo deferimento do pedido. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? No caso, o peticionante entregou o arquivo eletrônico com os dados de sua prestação de contas para fim de recepção no sistema USPC Web, conforme determina o artigo 56 e seguintes da Resolução 23.553 do TSE, sendo gerado o respectivo recibo de entrega. Na hipótese em exames, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias destacou o seguinte: foram apresentadas todas as peças obrigatórias, foram recebidos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 3.475,32 e as despesas efetuadas com ditos recursos encontram-se devidamente comprovadas. Foram também declaradas receita estimável em dinheiro, cujos recibos de doação e documentos comprobatórios foram apresentados. E não foram detectadas receitas de origem não identificada ou de fonte vedada. Neste contexto, acostado aos autos os documentos necessários a aferir a regularidade das contas, há de ser deferido requerimento em exame. Dentro do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e também da comissão, eu defiro o pedido de regularização das contas de José Ivonaldo de Araújo pertinente à candidatura de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto. Alguma divergência? Com o relator. Relator. Processo julgado à unanimidade. Eu só retomo a ordem administrativa, eu acabei esquecendo, e agradecer aqui ao desembargador Cornélio, a corregedoria, que está aí, aquela nossa preocupação, doutor Geraldo Mota, fazendo aí a ligação com o primeiro grau no sentido de dar o cumprimento imediato à decisão colegiada adotada hoje pela manhã. Então, obrigado aí, desembargador Cornélio, parabéns. Estou encaminhado já. Todos já encaminhados, não é isso? Beleza, muito obrigado. Na sequência, o desembargador Cornélio já estava lhe cobrando, né, Geraldo? Na sequência, deixa-me ver aqui. Peraí. O segundo é um recurso eleitoral de número 600.022, dígito 20, ano 2020. Relator também é o desembargador Cornélio Alves, recorrente Olavo Rodrigues da Silva, o advogado Celso Meirelles Neto. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Olavo Rodrigues da Silva em face de sentença exarada pelo juiz da Zona 9ª, quem deferiu seu requerimento de transferência de domicílio eleitoral. Resignado com a decisão, interpôs recurso, alegando o seguinte: que já residia no município há mais de 6 meses quando requeriu sua transferência de domicílio eleitoral e apresentou documentação complementar com faturas da CAERN relativas aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, deferir a transferência do domicílio eleitoral. O juiz de primeiro grau não exerceu o juízo de retratação, mantendo a sentença.
sob o fundamento de que o recorrente não comprovou seu domicílio eleitoral no município de Jundiá. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Preenchido o requisito admitido, conheço do presente recurso. A controvérsia discutida reside em analisar se os documentos constantes nos autos são bastantes para justificar a transferência eleitoral do recorrente do município de Brejinho, da 44ª Zona Eleitoral, para o município de Jundiá, integrante da 9ª Zona Eleitoral. Tem uma parte aí que fala da definição de domicílio eleitoral popular. No caso em tela, a decisão de primeiro grau indeferiu o requerimento de transferência sob o fundamento de não comprovação do eleitor de seu vínculo domiciliar com o município, nem os 3 meses de residência que a lei do Código Eleitoral exige. Na apresentação do recurso, após ter anexado o RAI, a fatura da CAERN relativa ao mês de abril de 2020, o recorrente juntou faturas da CAERN relativas aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020. É de se destacar que todas elas estão em nome do recorrente e que se refere ao mesmo endereço informado no RAI. Neste contexto, também observado pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, abre aspas, tal documentação não somente comprova sua residência na localidade, como demonstra o critério temporal exigido para demonstração de domicílio para fins de deferimento de transferência requerida. Fecha aspas. Quanto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir a transferência do domicílio eleitoral do recorrente. É como voto. A matéria já foi julgada hoje pela manhã. Questionando o doutor Ricardo Tinoco se tem alguma divergência. Não tem, todos... Não, sem divergência, senhor presidente. E essa tem até os documentos, né, doutor Carlos? Perfeito, perfeito. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, recurso eleitoral número 600.025, de 72, do ano 2020, relatoria do desembargador Cornélio Alves, recorrente Luiz Meireles de Lima, advogado Celso Meireles de Lima. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, sim. Trata-se de recurso eleitoral deposto por Luiz Meireles de Lima, em face de decisão exarada pelo juiz da 9ª Zona, quem deferiu o requerimento de revisão eleitoral por si formulado por ausência de quitação eleitoral. E surge o recorrente alegando, em síntese, que a multa foi paga, razão pela qual requer a forma da decisão para deferir o requerimento formulado. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. O relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Isso aqui, na realidade, era só a falta de pagamento da multa. A multa foi paga e eu estou deferindo conforme o parecer do Ministério Público. Estou dando provimento ao recurso. Alguma divergência? O relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, é uma consulta autuada no número 600.104, de 78, o ano 2020. Relator é o juiz eleitoral doutor Fernando Jales. O assunto, propaganda política, propaganda eleitoral, bem particular. E o consulente é Partido Social Liberal, Comissão Provisória Estadual, advogado doutor Carlyle Augusto Negreiros Costa. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa, sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de consulta eleitoral formulada pelo órgão estadual do Partido Social Liberal, PSL-RN, por meio de advogado devidamente constituído, em sede da qual apresenta os seguintes questionamentos. A. A previsão inscrita no artigo 244, inciso 1, do Código Eleitoral, que assegura ao partido político inscrever na fachada de sua sede o nome que os designe, deverá obedecer às dimensões estabelecidas aos comitês de campanha dos candidatos, partidos políticos e coligações. B. Poderá o partido político, no exercício do direito de fazer inscrever na fachada de sua sede o nome que o designe, o fazer da melhor forma que lhe aparecer e nas dimensões que entender conveniente, sem restrição e dimensões máximas.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento da consulta e, no mérito, pela resposta negativa quanto ao primeiro questionamento e afirmativa quanto ao segundo questionamento e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, inicialmente eu faço aqui breves considerações sobre o cabimento da consulta e mais, que, como já decidiu a Corte Suprema, que a resposta à consulta não tem natureza jurisdicional nem efeito vinculante. Essa decisão é do Mandato de Segurança 26.604 do Distrito Federal, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. E digo aqui, como relatado, o consulente pretende ver respondidos por este tribunal os seguintes questionamentos. E eu vou me permitir aqui de não ler, porque já o fiz no relatório. Cuida-se, pois, de consulta sobre situação hipotética, versando sobre propaganda política em bem particular, mais especificamente na sede de órgão partidário regional. Pois bem, acerca das questões trazidas pelo consulente, compete dizer de logo, nos termos do bem lançado parecer ministerial, que as respostas podem ser extraídas da própria legislação eleitoral, mais precisamente do disposto no artigo 244, inciso 1º do Código Eleitoral, e no artigo 14, parágrafos 1º e 4º da Resolução 23.610/2019 do TSE. E eis o teor dos citados dispositivos. O 244 diz: é assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, inciso 1º, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. E o artigo 14, parágrafos 1º a 4º da resolução diz assim: artigo 14, é assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe pela melhor forma que lhes parecer. Parágrafo 1º. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever na sede do comitê de campanha a sua designação, bem como o nome e o número do candidato em dimensões que não exceda 4 metros quadrados. Parágrafo 2º. Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da candidatura deverá obedecer o limite de meio metro quadrado previsto no artigo 37, parágrafo 2º da Lei das Eleições. E parágrafo 3º, nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, a justa posição de propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado individualmente os limites respectivos. E parágrafo 4º, para efeito do disposto no artigo 1º deste artigo, os candidatos, os partidos políticos e as coligações deverão informar no requerimento de registro de candidatura e no demonstrativo de regularidade de dados partidários o endereço do seu comitê central de campanha. Da análise dos supracitados dispositivos em conjunto, deflui conclusão imperativa no sentido de responder negativamente ao primeiro questionamento formulado e, por via de consequência, afirmativamente ao segundo, e isso se faz nos seguintes termos. Nos termos do inciso 1º do artigo 244 do Código Eleitoral, é assegurado aos partidos políticos o direito de fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependendo do nome que os designem, da melhor forma que lhes parecer. Tal publicidade ostenta natureza eminentemente institucional, razão porque fica sujeita à disciplina específica da legislação eleitoral quando veiculada em prédios destinados a comitês de campanha. A propósito, o TSE há muito firmou o entendimento, reputando legítima a imposição de limitação do tamanho dos nomes designativos das agremiações partidárias quando inscritos em fachadas dos comitês eleitorais. E eu cito aqui um precedente do TSE, da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro, julgado em 17 de maio de 2011, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 3327, dígito 57. Conforme consignei, desde as eleições de 2008, é pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a permissão instituída no artigo 244, inciso 1º do Código Eleitoral, reproduzida pelo artigo 10, inciso 1º da Resolução TSE 23.191/2010, refere-se à designação do nome do partido em suas sedes e dependências, não se estendendo às fachadas dos comitês eleitorais de candidato, que não podem realizar propaganda eleitoral acima do limite de 4 metros quadrados, estipulado no artigo 12 da referida resolução. E aqui, senhor presidente, eu também faço aqui uma
uma linha de argumentação lateral fazendo essa distinção. Nesse sentido, a gente trazer a baila elucidativa e pertinente manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em verbis. Frise-se que, na eventualidade de, no transcorrer da campanha eleitoral, a sede do partido servir também de comitê, seja de candidato, seja da própria agremiação partidária, a mesma, a partir de então, se sujeitará a multiplicidade limitação de dimensão para inscrições, devendo, nesta hipótese, portanto, observar o tamanho máximo de 4 metros quadrados. É de dizer dessa sorte que, não se confundindo com o comitê de campanha, a sede do partido político pode ostentar na fachada e nas dependências do prédio o respectivo nome designativo da grei partidária, o qual não sofre qualquer restrição de tamanho, consoante assegura o artigo 244, inciso 1º do Código Eleitoral. Por fim, tendo em conta o alerta do TSE feito no julgamento do recurso especial eleitoral número 351, dígito 82 de São Paulo, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, vou prenotar que a resposta era dada na autoriza, de certo, o desrespeito à legislação local entabulada nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. E nesse sentido, senhor presidente, eu encaminho meu voto em conclusão, em consonância com o parecer ministerial, pelo conhecimento da consulta, para respondê-la negativamente quanto ao primeiro questionamento formulado e positivamente em relação ao segundo, nos termos alhures expedidos. E aqui, senhor presidente, eu faço só essa ressalva, embora não esteja na parte dispositiva, de que, caso a sede do partido se confunda com o eventual comitê eleitoral, há sim a limitação dessa propaganda, né? De 4 metros quadrados, dessa outdoor, enfim, dessa identificação. E em quaisquer hipóteses, não obstante a sede do partido fora de período, né, de comitê, ela possa ostentar o tamanho que a agremiação lhes bem convier, fica, por óbvio, sujeito também às restrições de legislação local quanto a tamanhos e especificações. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargador Cornélio Alves, como vota, Vossa Excelência? Doutor Carlos Wagner. Presidente, o voto do eminente relator está em perfeita harmonia com a posição pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, que preconiza exatamente que a inserção do nome do partido na sede desse partido, seja na fachada ou algum local em suas dependências, não caracteriza propaganda eleitoral. Agora, quando essa inserção, ela de algum modo se aproximar de uma propaganda eleitoral, e o TSE ele estipula que essa situação ocorre quando se transforma a sede do partido, da agremiação partidária, em um comitê de campanha eleitoral, já faz essa ligação automática. Se é um comitê de campanha eleitoral, é porque está, muito provavelmente, realizando propaganda eleitoral. Aí sim, essa sede deverá observar o limite máximo de 4 metros quadrados, que é exatamente a limitação para propaganda eleitoral. Eu vou acompanhar o relator só fazendo um registro de que todas aquelas observações que estão constantes no parecer da outra Procuradora Regional Eleitoral devem constar no acordo, na ementa do acordo, para facilitar a compreensão, inclusive quanto à observância das normas municipais de limitação ao direito de construir, muitas vezes que estão constantes na plano diretor, a legislação que limita de fato a forma de construção dos edifícios em geral. Então, além dessas balizas que já foram esquadrinhadas pelo eminente relator, todas as outras que foram apontadas no outro parecer ministerial. Como voto, senhor presidente? Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Com o relator, senhor presidente, e com os acréscimos que o doutor Carlos Wagner aqui o fez de forma bem destacada. Doutora Adriana Magalhães. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Senhor presidente,
Eu vou acolhendo a sugestão do Dr. Carlos, inclusive eu tinha feito de forma verbal, eu vou acrescentar na parte dispositiva do voto também essas observações. Perfeito. Me parece que a sugestão, doutor Fernando, seria na própria redação do acórdão, não é isso, doutor? Do acórdão, isso, perfeito. As ressalvas. Tanto na parte dispositiva do voto do relator, se assim concordar, como ele já concordou, e também na emenda do acórdão. Perfeito, então, ratifico o julgamento, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra pauta? Não há. Vamos, então, à pauta administrativa. Tem um único processo, que é o de número 600.141, dígito 08, ano 2020, em que é tratado aqui um pedido de reconsideração, a decisão que indeferiu o pedido de dispensa da necessidade de ressarcimento aqui do curso que tivemos aqui no nosso tribunal, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tanto no edital quanto nos demais termos havia dispositivos claros e precisos no sentido de que a desistência importaria em ressarcimento. E o caso tratado nesse sentido, a presidência indeferiu o pedido e feito o pedido de reconsideração, eu estou trazendo aqui, mantendo a minha posição e submetendo à Corte, a deliberação da Corte, e o voto está aí disponível, eu peço o opinamento ministerial. Doutora Carolina Maciel. Senhor presidente, de acordo com os termos da minuta da presidência. Desembargador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner. Presidente, Vossa Excelência me permite, é só um esclarecimento. É alegado alguma razão, algum fundamento ter desistido do curso? É na área de tecnologia da informação, se eu não me engano, Isso. E que se tem algum motivo de força maior, às vezes é uma situação que ele teve forçadamente que desistir do curso. Deixa eu acessar aqui o PJ. Eu li o relatório, não consegui identificar qual seria o motivo pelo qual ele estaria defendendo a não restituição. A doutora Adriana deve saber. Eu posso esclarecer, senhor presidente? Pois não, doutora Adriana. A alegação é de doença de um filho menor que apresentou problemas de ordem psicológica e ele disse que para acompanhar este filho que apresentou essa patologia, ele se desligou de várias atividades cotidianas, dentre elas a pós-graduação que estava sendo ofertada pela universidade. E me parece que as hipóteses para desistência sem a necessidade de devolução de qualquer valor eram bem taxativas. Foi o que eu consegui colher hoje de manhã da leitura do processo administrativo, mas é a doença de um filho. Deixa eu só tentar aqui acessar o processo. Diante desses esclarecimentos aí, doutora Adriana, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, entendendo que essa motivação não é suficiente para reconhecer uma hipótese de força maior, caso fortuito, que levaria forçadamente a uma desistência do curso. Vamos imaginar aqui um fato do príncipe, alguma situação externa ao contrato que impedisse a continuidade do curso por parte do recorrente. Então, como não há nenhuma dessas situações, me parece também a doutora Adriana já sinalizou que as hipóteses de irrepetibilidade desses valores, elas seriam bem taxativas, talvez não se enquadrasse nenhuma das situações, eu acompanho Vossa Excelência, é como voto. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Enquanto isso, eu estou buscando aqui, mas doutor Ricardo Tinoco. Presidente, ainda que as razões apresentadas possam gerar algum nível de sensibilidade, porque é induvidoso que todo pai, toda mãe deseja assistir e acompanhar filhos que eventualmente se submetam a tratamento, certo é também
que existem mecanismos de adaptabilidade dessas circunstâncias excepcionais ao cumprimento da carga horária dos cursos. Não é raro se estabelecer, por exemplo, um percentual significativo de faltas que podem ser justificadas, assim como também o requerimento, em alguns casos, até de exercícios domiciliares. Enfim, a situação tratada não é daquelas que se mostra insuperável a ponto de justificar que, no caso, o cursista desista e ainda queira obter esse, digamos, beneplácito, né, essa dispensa da restituição da pecúnia investida no curso. É bom lembrar que o serviço público carece de investimento nessa área. E quando se tem uma iniciativa dessa ordem, realmente é preciso se estabelecer uma interpretação restritiva para que, obviamente, o atingimento da finalidade seja sempre alcançado. Então, eu vou acompanhar integralmente a posição da presidência, já que, de fato, na minha visão, não há motivo para se atender à pretensão do requerente. É como voto, presidente. Perfeito, doutor Ricardo. Só para, aqui naquilo, de forma resumida aqui do voto, digo o seguinte: da análise do mérito do presente recurso, verifica-se que o cerne da questão diz respeito à existência ou não de justificativa normativamente albergada para a desistência do curso em comento formalizada pelo servidor Volmer de Freitas Barbosa, sem que haja necessidade de ressarcimento dos custos relacionados à pós-graduação ofertada. Inicialmente, vejamos as alegações que o servidor fez em seu pedido. Primeiro ponto que solicitamos a reconsideração é o fundamento legal levado em consideração pelo parecerista em tratar os motivos previstos no artigo 7º, inciso 1, 2 e 3 da Portaria 182/2014 para trancamento ou cancelamento dos cursos inscritos como um rol taxativo, já que na sua conclusão, para negativa do deferimento, é estabelecido como elemento fundamental de análise, conforme destacado abaixo. E ele vem e diz: vale salientar que o rol da norma tem que ser interpretado de forma exemplificativa, já que na vida cotidiana de um servidor poderá acontecer atos e fatos jurídicos que extrapolam os limites de somente licenças e afastamentos ou necessidade do trabalho ou deslocamento com mudança de sede. Ainda podemos destacar que o servidor requerente tem excelentes serviços prestados à instituição em todos os setores que já teve a honra e prazer de trabalhar, dentre os quais destacamos o desenvolvimento do processo administrativo eletrônico, auditorias que levaram à melhoria da eficiência e eficácia da administração, trabalho nas prestações de contas eleitorais, entre outros. Não solicitaria a desistência do curso super importante para a sua vida profissional por motivo que não fosse extremamente relevante, imprevisível e inevitável. Vale enfatizar que juntamos o histórico do curso em anexo para demonstrar que o empenho e dedicação ao evento de capacitação foi exemplar até o limite do possível e que tivemos frequência em torno de 90% e aprovação com nota máxima em 4 matérias das 8 cursadas, mostrando que o esforço ao aprendizado e ao curso foi até o limite das possibilidades de convivência familiar e que, com o agravamento da situação do filho e com o aumento da necessidade de ajuda à esposa para ajudar na situação psicológica do mesmo, tornou-se necessário mudança de rota não previamente planejada, caracterizando o caso fortuito. Isso foi o que consta no pedido de reconsideração. Diante do pedido de reconsideração, o setor pertinente encaminhou os autos à Seção de Formação e Aperfeiçoamento, SFA, e à Seção de Análise Jurídica de Pessoas, SJP, para instrução. Em resposta, a SFA esclareceu que a Portaria 182/2014 não prevê os casos de pós-graduação. Por sua vez, a SJP, mediante informação de número 754/2020, pronunciou-se conforme segue.
aspas, como visto, é da presidência deste tribunal a competência para resolver sobre os casos omissos atinentes ao edital acima transcrito. Quanto ao ressarcimento dos valores correspondentes apenas às disciplinas efetivamente cursadas, o edital não prevê a possibilidade de pagamento parcial, limitando-se a dispor que, iniciada a pós-graduação, será cobrado o ressarcimento do valor de R$ 3.910 em caso de desistência injustificada ou com justificativas não aceitas, nada constando sobre o tempo ou matérias cursadas. Considerando a portaria 182/2014, não disciplina os casos de pós-graduação e tendo em vista o que dispõe o edital 10/2018, sugerimos o encaminhamento do processo à presidência a fim de que sejam analisadas as justificativas apresentadas pelo servidor no pedido de reconsideração. Tanto a Coordenadoria de Pessoal quanto a Secretaria de Gestão de Pessoas acolheram os termos da informação 054/2020 e SJP, tendo esta última encaminhado os presentes autos à assessoria da presidência para análise. O edital 10/2018, atinente à pós-graduação, assim estabelece e tem objetivo do curso, o 11 disposições finais. No 11.3 diz que, em caso de desistência injustificada, após iniciada a pós-graduação, será cobrado o ressarcimento no valor de R$ 3.910. Ocorrendo a reprovação ou desistência injustificada ou com justificativas não aceitas, além do ressarcimento previsto no item 11.3, o servidor ficará impedido de pleitear concessão de benefícios similares, tais como bolsa de estudo e participação em eventos de capacitação que não constituam lacunas evidenciadas em avaliação de desempenho. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência do tribunal. Como se vê, de acordo com o item 11.3 do edital de seleção dos participantes do curso, em caso de desistência injustificada, o estudante obrigar-se-á ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 3.910. A previsão de tal item no referido edital justifica-se em razão do vultoso montante investido por este regional na pós-graduação em comento, o valor investido é em torno de R$ 740 mil para custear a capacitação de 40 alunos, dentre residentes e servidores. Diante dos recursos empregados, é patente a relevância dessa ação de capacitação, tendo sido uma das maiores já promovidas pelo TRE, cujo objeto foi a cooperação e a conjugação de esforços entre este regional e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a implementação de uma turma do programa de residência em tecnologia da informação aplicada à área jurídica, no âmbito da pós-graduação Lato Sensu em TI da UFRN, a fim de, aspas, fomentar a inovação da área de TI no setor judiciário, já que promovem o desenvolvimento de mão de obra qualificada, sendo assim um importante mecanismo para o fortalecimento do polo de tecnologia de informação e para a sociedade do Rio Grande do Norte, fecho aspas, conforme informações obtidas em consulta ao PAI 12.506/2018. Desse modo, o significativo gasto de recursos públicos para a realização do curso obrigou este tribunal a agir de modo ainda mais diligente, a fim de evitar qualquer desperdício em atenção ao princípio da eficiência constitucionalmente assegurado. Afora a clareza do item 11.3 do edital, é preciso trazer à baila a portaria 182-GP de 19 de maio de 2014, que dispõe sobre a participação dos servidores da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte em ações de educação corporativa, embora a FSFA, em sua informação, afirme que tal ato normativo não trata de pós-graduação, o artigo 1º estabelece o seguinte, isso aqui da portaria. Primeiro, a participação dos servidores do TRE em ações de educação corporativa
far-se-á de acordo com as regras contidas nesta portaria. Parágrafo único. Consideram-se ações de educação corporativa, os cursos presenciais, semipresenciais e à distância, os treinamentos em serviço e introdutórios seminários, congressos, simpósios e correlatos, desde que contribuam para o desenvolvimento do servidor e estejam alinhados com as necessidades institucionais dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Como se vê, inserem-se no conceito das ações de educação corporativa de que trata a portaria, os cursos presenciais, desde que contribuam para o desenvolvimento do servidor e estejam alinhados com as necessidades institucionais dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Portanto, a pós-graduação, ora tratada, é sim regida por este ato normativo. Desse modo, destaco seus artigos 7º e o 10º aí, onde consta que a inscrição do servidor em ação de educação corporativa implica compromisso de frequência e participação regular, conforme a exigência de cada evento, e somente poderá ser trancada ou cancelada sem indenizações dos valores despendidos pelo TRE e aplicação de penalidades administrativas pelos seguintes motivos. E aí são o que já adiantou o doutor Adriano, o rol taxativo, a licença de afastamento, requerimento, a deslocamento com mudança de lotação, e aí são eles enumerados. No artigo 10 diz que, existindo reprovação ou desistência justificadas ou com justificativas não aceitas, fica o servidor impedido de participar. É o que eu já fiz a leitura anteriormente, eu peço permissão para não ler o restante, e digo o seguinte: tanto exposto, reforço o entendimento de que o argumento apresentado pelo servidor não fulmina a necessidade de ressarcimento devido pela desistência do curso, vez que não se enquadra nas situações estabelecidas no artigo 7º da portaria 182-GP de 2014, cujo caput traz o termo somente o que traz o termo, abro aspas, somente, fecho aspas, o que impossibilita interpretar o rol como exemplificativo, conforme pleiteia o servidor no pedido de reconsideração, a fim de enquadrar sua situação como um caso fortuito, abarcado pela norma. A despeito de seus argumentos, eu faço aqui mais... o artigo 7º traz rol taxativo. Portanto, o servidor deve arcar com o pagamento do valor de R$ 3.910 a título de ressarcimento em vista de sua desistência. Diante da situação em discussão, é importante trazer ainda dois aspectos relativos à conveniência e oportunidade da administração. Isso porque, mesmo que se considerasse o rol do artigo 7º da portaria 182/2014 como sendo exemplificativo, está-se-ia diante de discricionariedade administrativa, podendo este tribunal valorar os motivos expostos pelo servidor e aceitá-los como razoáveis ou desarrazoados. Embora o requerente alegue ter, aspas, excelentes serviços prestados e a instituição em todos os setores que já teve a honra e prazer de trabalhar, fecho aspas, e que, aspas, o empenho e dedicação ao serviço de capacitação foi exemplar até o limite do possível e em que teve frequência em torno de 90% e aprovação com nota máxima em 4 das 8 matérias cursadas, não se mostra razoável eximi-lo do ressarcimento diante desses argumentos. Nos moldes do que foi colocado nos pareceres 102 e 186 da assessoria da presidência, repiso que o mesmo ocorreu no âmbito do PAI 7107/2019, tendo sido exigido ao servidor Jorge Antônio Costa e Silva o ressarcimento ao erário em vista de sua desistência em MBA. Quanto à forma de pagamento, reforço que o artigo 46, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.112/90 estabelece a forma de pagamento das reposições e indenizações ao erário, possibilitando o seu parcelamento caso solicitado pelo servidor. E aí eu peço permissão para não ler os dispositivos. Com relação ao pedido, para que o caso em análise seja considerado omisso
e, consequentemente, enviado para apreciação da diretoria geral, com base no artigo 18 da portaria 182/2014, entendo que a decisão cabe a esta presidência, tendo em vista o item 11.12 do edital 10/2018, segundo o qual os casos omissos serão resolvidos pela presidência do tribunal, além do artigo 107, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 8.112/90. Por fim, no que tange ao pedido de ressarcimento somente das matérias cursadas, conforme evidenciado na informação 54/2020, o edital não prevê a possibilidade de pagamento parcial, limitando-se a dispor que, iniciada a pós-graduação, será cobrado o ressarcimento no valor já mencionado aí. Assim sendo, não pode a administração estabelecer novas regras estranhas às normas editalícias anteriormente fixadas. Diante do exposto, considerando a necessidade de salvaguarda do interesse público, bem como do princípio da eficiência, em vista dos vultosos recursos investidos na promoção do programa de pós-graduação Lato Sensu em Tecnologia da Informação, voto pelo conhecimento do recurso administrativo, submetendo à Corte e mantendo a minha posição, submetendo aqui a deliberação com a manutenção da decisão. Então, esse é o voto, doutor Carlos, e maiores informações constam aí do processo administrativo. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Está sem som, doutor Geraldo. Muito bem a exposição do voto, senhor presidente. Pelo que eu pude observar, algo em torno de R$20 mil o investimento por pessoa, os 3.900 deve corresponder a próximo a 20% do valor do contrato. Eu apenas faria uma sugestão, se assim me for permitido, no sentido de que, se tiver ocorrido o pedido de parcelamento, que esse parcelamento seja deferido observando-se, no mínimo, o percentual do contrato cumprido, que, segundo Vossa Excelência informou, foi 90%. Então, ele informou 90%. Se ele conseguiu cumprir 90% do contrato, que seja pelo menos parcelado em nove parcelas. Seria a minha sugestão, senhor presidente, diante das informações que foram aqui colhidas. É como voto. Pois não, doutor Geraldo. Não, no voto consta de que, havendo interesse no parcelamento nos termos da Lei 8.112, ele poderá fazê-lo e aí será, obviamente, deferido. E que, no mínimo, pelo menos a minha sugestão de voto, que fosse, no mínimo, em 9 parcelas. Deixa eu ver aqui, doutor Geraldo, que aí, aqui o meu voto... O artigo 46 da Lei 8.112/90 estabelece que tem um limite de 10% por mês da parcela. Então, tem que observar essa limitação. O mínimo, né? Aí é o mínimo. Porque aí o valor da dívida é 3.900, seria no mínimo 390. Por mês. Tem que ver a remuneração dele. Só não pode ser abaixo de 390. Perfeito. Mas não pode ser acima, de 10% da remuneração dele. Esses parâmetros eles serão observados, tanto o máximo como também o mínimo. Não é isso, doutor Geraldo? Vossa Excelência sugere? A minha sugestão seria no sentido de o parcelamento observado aí os limites máximo e mínimo. Exposto, doutor Carlos Wagner. Perfeito. Doutora Adriana Magalhães. Presidente, eu tive a oportunidade de me debruçar e a curiosidade também de manusear os autos do processo administrativo e, conquanto eu reconheça que a patologia, o distúrbio de humor que o menor apresenta, embora se trate de fato de uma patologia que pode vir a se agravar até, se não bem conduzida, levar a criança a um quadro depressivo, embora eu reconheça a importância e a magnitude do acompanhamento dos pais, por outro lado, estamos adstritos aqui à legalidade e eu não vejo que haja, de um lado, amparo ao pedido
para que se isente o servidor deste pagamento, e, por outro lado, como bem ressaltou Vossa Excelência, isso recai dentro da discricionariedade administrativa. Então, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, eu estava raciocinando aqui que os 3.900 e poucos era o valor total do curso, né, por pessoa, mas, doutor Geraldo, e se Vossa Excelência falou, eu não prestei atenção. Na verdade, o investimento do tribunal por servidor foi em torno de R$20 mil, não é isso? Esse valor, 3.910, foi um valor sugerido pela Secretaria de Tecnologia da Informação para que constasse no edital como, em caso de desistência, que é o que está acontecendo, fosse esse valor devolvido. Então, por hora aula lá, se chegou a... Eu confesso que não sei o critério utilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, mas fato é que esse valor constou no edital, né, que foi lançado, em que as inscrições foram feitas, as seleções, e que restou certo de que, havendo a desistência, seria esse valor ressarcido ao tribunal. Então, essa é a... A minha indagação, senhor presidente, é porque se 3.910 foi o valor total que o tribunal gastou com cada servidor, eu traria aqui um voto parcialmente divergente, só no sentido, não há dúvida de que o tribunal ofertou o curso e ele, de certa forma, frequentou o curso até quando pôde, né, antes da enfermidade do filho. Então, esse conhecimento, embora seja na pessoa física do servidor, vai se reverter em prol da instituição, do tribunal. Então, eu, na verdade, faria aqui, mas estou me apegando ao que disse o doutor Geraldo Mota, que o investimento seria em torno de 20 mil por servidor, e que 3 mil, na verdade, já seria um percentual em cima. Eu vou acompanhar Vossa Excelência por essa particularidade. Se os 3.900 e pouco fosse o valor total do curso, eu acredito que poderíamos aqui votar, fazer uma proporcionalidade, entendeu? Ele frequentou, por exemplo, um curso de 12 meses, ele frequentou 9 meses, ele pagar um valor tão somente em cima do período em que ele não frequentou face ao cancelamento. Por quê? Porque o conhecimento que ele teve nesses 9 meses, de certa forma, vão ser revertidos para o tribunal. Mas, tendo em vista que 3.910 já é uma fração do investimento total no tribunal, eu acho um valor razoável para tal fim. Então, eu acompanho Vossa Excelência nesse aspecto. O valor investido pelo tribunal foi de R$740 mil. Uma matemática, se fosse utilizar pela divisão aí, esse valor investido dividido por 40 seria bem maior. Então, o valor alcançado pela Secretaria da Tecnologia da Informação eu acho que contabiliza a hora-aula, professor e essas questões todas. O fato é que se chegou e está plenamente lá demonstrado no PAI, que deu origem ao processo administrativo eletrônico, que deu origem à contratação, esse alcance aí do valor a ser ressarcido. E eu proclamo o resultado: o tribunal, à unanimidade, indeferiu o pedido de reconsideração. E antes de concluir a sessão, eu não tinha ainda destacado, mas, aguardando uma oportunidade aí, não sei, Marcos Maia, a gente está tentando trazer aqui à corte a conclusão desse projeto, que, na minha visão, foi uma das grandes realizações do tribunal, né? Essa residência em tecnologia da informação. São quase 20 produtos, 20 projetos que estão aí colocados, desenvolvidos por residentes e que estão aí colocados à disposição do tribunal. Eu me recordo, a Secretaria de Administração e Orçamento, a SAOF, tem um produto que já foi que está sendo utilizado, que no mercado, somente esse produto, ele tinha o valor em torno de R$400 mil, então, que tinha sido oferecido ao próprio tribunal. E
o projeto aqui, esse é um dos produtos da residência, foi desenvolvido uma quantidade maior. Esse produto ele foi ofertado a outros regionais, estão sendo utilizados. Nós recebemos visitas aqui de vários tribunais para conhecer esse nosso projeto. Fato é que, associado a isso, nós ainda tivemos a formação de servidores no curso de pós-graduação. Essa decisão que tomamos hoje aqui de indeferir o pedido de ressarcimento, eu acho que ela não alcança o valor que é cobrado a restituição, não alcança o valor que o tribunal, na verdade, investiu. Então, mas que serve de exemplo a questão da necessidade de que, iniciado um curso, a conclusão é o que se espera do servidor e que o retorno é para todos, é para o tribunal e para a qualidade do serviço que aqui é prestado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, só trazendo a informação, mas vamos aguardar aí uma orientação da doutora Simone com Marcos Maia. Virgínia estava... A conclusão já teve, né? A entrega dos certificados e tal, mas trazer aqui para uma sessão que tenhamos uma pauta mais enxuta, a gente poder aqui fazer aqui, se for o caso, a apresentação de um desses produtos de uma forma breve, simbólica, para ficar aqui registrado e compartilhado com todos. Então, às 15 horas, algum outro registro a ser feito? Não há. Às 15 horas e 2 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão, lembrando da nossa próxima, dia 2 de julho. Até lá, se Deus quiser. Saúde para todos. Abraço a todos. Boa tarde.